Glória a Deus, aleluia. Meus queridos e amados irmãos, eu estou fazendo essa live para o nosso elevo espiritual e para nós aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Eu quero mandar um alô aí para todos os meus inscritos do YouTube e Deus continue abençoando vocês porque vocês já são abençoados. E também eu quero mandar aí um alô para todos os irmãos do Facebook. Que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando vocês. Para nós começarmos essa live aqui, eu quero começar fazendo uma oração. O apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Sendo assim, oremos. Pai, eu entro na sua presença agora e eu quero te pedir perdão, meu Pai, pelos meus pecados cometidos por pensamento, ação, palavras e obra. Meu Pai, me perdoe em nome de Jesus, meu Pai. Pai eterno, Pai santo, Pai querido, eu vou falar da Tua palavra, eu vou usar a Bíblia, eu vou usar a Tua palavra para falar para o Teu povo nessa live, Senhor. Ó Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida. Pai, que eu desapareça e que Teu Espírito Santo apareça falando aos corações por intermédio da Bíblia Sagrada. Ó Deus de Israel, ora agora pelos enfermos, pelas pessoas que estão nos hospitais com coronavírus, com câncer, com HIV, pessoas que estão com infecção urinária, pessoas que não aguentam mais de tanta dor, que está gemendo de dor no leito do hospital. Meu Deus, cura. Tende misericórdia. Estende as tuas mãos de cura, porque eu creio que o Senhor cura. Ó Deus, faz segundo o teu querer, faz segundo a tua vontade. Ó Deus, eu oro nesse momento, Deus, por essa irmã em Cristo, por esse irmão em Cristo que se encontra enfermo, essa irmã que se encontra enferma, doente. Meu Deus, cura, tem misericórdia, faz segundo a tua vontade, no poderoso nome de Jesus Cristo. Ó Deus de Israel, eu oro também nesse momento por esse pai de família, por essa mãe de família que não tem nada para comer na sua casa, que com essa pandemia está desesperadamente desesperada porque não tem um pão para dar para os seus filhos. Meu Deus, entra com provisão, entra com providência, cria uma situação e ajuda essa mãe de família, esse pai de família, no poderoso nome de Jesus Cristo. Ó Deus, eu oro neste momento por essa irmã, por esse irmão que se encontra, Pai, triste, angustiado, angustiada, com depressão. Meu Deus, tenha misericórdia, abraça ele, abraça ela com tua alegria, com a tua graça, com teu amor. Tenha misericórdia, Espírito de Deus, vai curando, faz a obra, Senhor, aquilo que nós não podemos fazer, para a honra e glória e louvor do teu eterno nome. Ó Deus, nesse momento de oração, eu oro também pelos traficantes de droga, para que o Senhor liberte eles, salve eles, alcance eles com teu amor, com tua graça. Ah, Jesus, tenha misericórdia dessas vidas, liberta eles. Senhor Jesus, eu oro também neste momento pelos jovens que estão no crack, na heroína, na cocaína, na maconha, para que o Senhor possa alcançar eles com teu amor, liberta eles, salva eles, tende misericórdia, dá livramento, quebra, meu Pai, os laços da morte contra a vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Ó Deus de Israel, eu oro também nesse momento pelos presidiários, para que só alcance eles com libertação, com tua graça, com teu perdão, com teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia. Meu Deus, liberta eles, tende misericórdia da vida deles. Senhor Jesus, eu oro também pelas lésbicas, pelos homossexuais, pelas prostitutas, para que o Senhor possa visitar eles também com tua graça, com teu amor, com a tua misericórdia. Alcança eles, meu Pai, com a salvação nessa noite, para a glória de Deus Pai. Ó Deus, também nesse momento, eu oro, Senhor amado, ó Deus de Israel, pela minha família, para que o Senhor alcance também a minha família com a tua graça, com a tua misericórdia, com a salvação. Ó Deus, toma cada membro da minha família em tuas mãos, multiplica as forças, multiplica a saúde. Ah, Jesus, salva, alcança com a tua graça, o teu perdão, o teu amor e a tua misericórdia. Ó Deus, também nessa noite eu intercedo, eu oro também neste momento de oração por essa irmã, por esse irmão, Deus, que foram libertos, que saíram do sistema religioso, mas que estão, meu Pai, se sentindo traído, que estão feridos. Eu te peço, Espírito de Deus, coloca um bálsamo nos seus corações, alegra os corações dos irmãos, aumenta a fé deles, dá alegria para eles, restaura eles, capacita-os, em nome de Jesus Cristo, ó Senhor. Ó Deus, eu oro neste momento, Santo de Israel, ó Deus Todo-Poderoso, por esse homem, por essa mulher que está pensando em cometer o suicídio, que está pensando em se matar. Deus de misericórdia, Deus misericordioso, dá o livramento, alcança com livramento nessa noite, porque eu creio no teu poder. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 16, que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O evangelho transforma, o evangelho liberta, o evangelho livra, salva, porque o evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus para a salvação. Eu oro, Deus amado, por esse homem, por essa mulher, meu Pai, que está pensando em cometer o suicídio, que está pensando em se matar. Dá o livramento, Senhor, não deixa fazer isso, porque eles são importantes para o Senhor. Ah, Jesus Cristo, visita eles agora com livramento, abraça eles, tende misericórdia da vida deles, no poderoso nome de Jesus, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus da igreja, Deus que é dono de tudo, Deus que está no controle de todas as coisas. Eu oro também neste momento, Senhor, aleluia, por esse homem, por essa mulher que está com depressão. Ah, meu Deus, cura, meu Deus, liberta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toma a direção, toma o primeiro lugar, toma a primazia nessa live, para a glória e para a honra do teu nome, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele honra, glórias e louvor eternamente para a glória do Deus triuno de Israel. Meus queridos e amados irmãos, eu vou ser breve, não vou demorar. Vou ler aqui a palavra de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 2, está conosco aqui Tiago Espínola. Tiago Espínola, aí de Feira de Santana, Bahia.
Para quem não me conhece, para quem não conhece ele, é um guerreiro, é meu primo aí. Eu quero mandar um abraço aí também, a paz e a graça para Tiago Espínola, aí de Feira de Santana, Bahia. Deus continue te abençoando, Tiago. Eu quero também mandar aí a paz e a graça para o irmão Robson. Que o Senhor Jesus, irmão Robson, a cada dia guie seu espaço, te ilumine, multiplique tuas forças e a tua saúde, continue te abençoando, porque o Senhor já é abençoado. Vai compartilhando essa live aí, irmãos, para que mais pessoas participem conosco e junto nós possamos aprender a palavra de Deus. Amém? Eu vou ler aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 2. Capítulo de número 2, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 2, e o versículo de número 17. Segundo Coríntios, capítulo 2, versículo 17, Paulo disse assim: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Segundo a pedagogia diz, seja bem-vindo, irmão João. Irmão João, Deus continue te abençoando, querido. Segundo a pedagogia diz que tudo que a gente lê por inúmeras vezes, ou por mais de uma vez, fica mais fácil para gravarmos, memorizarmos e guardarmos nas tábuas dos nossos corações. Diz assim a palavra de Deus. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Meus queridos e amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele recebeu o Evangelho pela revelação direta do próprio Cristo. Observe que ninguém pregou para Saulo, né? Antes de ser Paulo, seu nome era Saulo. Quem era Saulo? Saulo, ele levou 15 anos aos pés de Gamaliel. Ele conhecia a Torá, a lei mosaica, de cós salteado. Ele era um religioso. Ele conhecia o grego koiné. Ele era poliglota, falava diversos idiomas. E o nome Saulo quer dizer no hebraico grande, elevado. Já o nome Paulo significa no grego pequeno, ou homem pequeno. Então esse Saulo de Tarso, ele era um judeu libanês, oriundo do Líbano. E esse homem aqui, ele perseguia a igreja de Cristo. Ele arrastava os irmãos pelas praças, pelas ruas, e os encerrava na prisão. Só que o próprio Cristo que apareceu para Saulo no caminho de Damasco, quando ele recebeu carta do sumo sacerdote para ir fazer males aos irmãos que se reuniam em casas na distinta cidade de Damasco. Quando é no meio do caminho, a Bíblia diz que ele viu uma grande luz, um grande resplendor, né? E no meio daquele resplendor, o próprio Jesus disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem és, Senhor? Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues.
Porque Saulo era perseguidor da Irmandade, ele perseguia a Igreja de Cristo, que se reunia nos lares. Ele perseguiu os irmãos que seguiam unicamente a Cristo. E esse Saulo de Tarso, depois que teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, agora começa a sua jornada. Ele era judeu de origem judaica, mas entre os apóstolos, foi o único apóstolo que Deus revelou o mistério oculto. Esse mistério oculto é o Evangelho da graça de Deus. Dentre todos os apóstolos, o apóstolo que Deus revelou o mistério oculto, o Evangelho da graça, foi o apóstolo Paulo. Tanto é que certa feita Paulo escrevendo a sua missiva, a sua carta, de cunho paulino, de autoria paulina, à igreja de Colossos, a igreja que se reunia nos lares em casa na cidade de Colossos, cujo dirigente na época era o irmão Epáfras, que era a fiel testemunha de Paulo e também foi companheiro de Paulo. E o apóstolo Paulo disse em Colossenses capítulo 1, versículo 27 assim: as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, Deus revelou o mistério oculto, o Evangelho da graça, para Paulo, para Paulo pregar esse Evangelho para os gentios, né? Porque no Novo Testamento da Bíblia, na Nova Aliança, no Novo Pacto, que recebe o nome de Neoterotestamentário Bíblico, a Igreja de Cristo é composta de judeus e gentios. Mas Paulo, ele foi constituído doutor, pregador e apóstolo dos gentios. Paulo preferiu pregar para os gentios porque Deus lhe deu o Evangelho da Graça. Ele revelou o Evangelho da Graça e fez dele pregador do gentio, apóstolo do gentio, para ele pregar o Evangelho para os gentios. Então Paulo pregou para os gentios o Evangelho da Graça. E agora Paulo, no ano 58 da era cristã depois de Cristo, escrevendo a sua missiva para a igreja de Corinto. Corinto era uma cidade portuária que tinha 2 portos de mar que fazia comercialização de estátua ou de estatueta. E agora Paulo, cheio do Espírito Santo, na sua segunda missiva para a igreja que ficava na cidade de Corinto, Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, assim, para a irmandade, para os irmãos que se reuniam nos lares, em casas, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Por que Paulo usou a expressão porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus? Porque observe que Paulo não usa a palavra aqui no singular, ele usa a palavra no plural, porque nós não somos. Paulo estava se referindo a ele próprio e aos demais apóstolos, porque na cidade de Corinto, alguns cristãos foram batizados nas águas por alguns apóstolos. Paulo também batizou a Crispo e a Gaio e a família de Estéfanas, mas também Cefas, né? Cefas, ou Pedro, apóstolo Pedro, batizou alguns irmãos na progressiva cidade de Corinto. Apolo também batizou alguns irmãos na cidade de Corinto. Então os apóstolos, muitos apóstolos estavam pregando o evangelho na cidade de Corinto, para a irmandade, para os irmãos. Aí Paulo usa a expressão no plural, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus.
O que é falsificadores da palavra de Deus? Falsificadores da palavra de Deus é alguém que é falso, é alguém que é hipócrita, é alguém que é um falsário, é alguém que falsifica, que adultera a palavra de Deus. Aí Paulo diz, porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus, ou seja, nós não adulteramos a palavra de Deus. Nós pregamos a palavra de Deus com seriedade, com sinceridade. Nós não pregamos heresias, nós pregamos com sinceridade na presença de Deus. Nós não falsificamos o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho de Cristo como verdadeiramente o Evangelho é. Aí Paulo diz, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade como de Deus na presença de Deus. Por quê? Porque no meio da igreja de Corinto, os falsos mestres, existiam alguns falsos profetas, alguns falsos líderes, alguns falsos mestres, que estavam pregando heresia para o povo e que estavam falsificando o Evangelho, falsificando a palavra de Deus, adulterando o Evangelho, pregando outro Evangelho, pregando o falso Evangelho para a Irmandade. Aí Paulo diz, não, mas nós, apóstolos de Jesus Cristo, não somos como muitos. A expressão muitos aqui é como esses falsos mestres que falsificam a palavra de Deus, que são mercenários. A palavra mercenário no dicionário da língua portuguesa Silveira Bueno significa ganancioso, alguém que recebe salário, ou alguém que prega por dinheiro, ou alguém que é salariado e que prega o evangelho por dinheiro. É mercenário. Por quê? Porque prega por dinheiro. É assalariado. É alguém que é comprado, é alugado para aquilo, para tal função. Aí Paulo disse assim, olha Irmandade, olha irmãos de Coríntios, nós não somos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Esse Paulo aqui, ele foi arrebatado até o terceiro céu. E o evangelho que Paulo pregava foi um evangelho direto do próprio Cristo. Ele pregava sobre a revelação do próprio Jesus Cristo, porque Jesus, ele revelou o mistério oculto do evangelho da graça para Paulo. Ele não revelou para Pedro. Pedro ainda pregava o evangelho da circuncisão. Tanto é que, certa feita, Paulo repreende a Pedro, porque Pedro queria que os gentios se comportassem como judeus. Pedro pregava o evangelho da circuncisão. Os demais apóstolos também pregavam o evangelho da circuncisão. Agora, Paulo foi o único que pregava o evangelho da graça. Observe que Paulo veio mais tarde, mas entre os apóstolos, Paulo foi o maior entre os apóstolos. Paulo foi o apóstolo que Cristo revelou o evangelho da graça. Tanto é que Paulo, escrevendo sua missiva para os Gálatas, para os galateios, para os gauleses, entre os anos 48 a 49, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo, né? Os irmãos que outrora habitavam, moravam no norte da Galácia, mais tarde foram morar no sul da Europa, ou seja, foram morar no sul da Galácia. E em Atos capítulo 13, versículo 14, na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, Paulo fundou algumas igrejas. Quando eu falo de igreja ali, não é templo religioso. Quando eu falo de igreja, é reuniões em lares. Na cidade de Listra e Derbe, de Incônio, em Antioquia da Pisídia. E essa região ficava localizada na Galácia do Sul. Então Paulo agora, escrevendo sua carta para os gauleses, para os galateios, Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 10 o seguinte, persuado eu a homens, ou seja, Paulo disse assim,
Olha, irmãos galateios, olha, gauleses, se eu ainda estivesse agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Aí no versículo 11, Paulo disse assim: porque o evangelho que eu vos prego, eu não aprendi de homem nenhum, e eu também não recebi de homem nenhum, mas eu prego pela revelação de Jesus Cristo, ou seja, pela revelação direta de Cristo. Foi Jesus que revelou para Paulo o evangelho da graça de Deus. E o que é graça? A palavra graça no hebraico recebe o nome de charis, que quer dizer favor imerecido de Deus para com a humanidade. Então Paulo disse assim: olha, eu não aprendi de homem algum. O evangelho que eu vos prego, eu não recebi de homem algum, porque nenhum apóstolo havia evangelizado Paulo. Paulo não aprendeu o evangelho de Pedro, nem de Apolo, nem de Filipe o evangelista. Paulo não aprendeu o evangelho de Tiago apóstolo. Paulo aprendeu o evangelho do próprio Jesus ressuscitado. Foi Jesus ressuscitado que revelou para Paulo o evangelho da graça de Deus. Aí ele disse assim: o evangelho que eu vos prego é pela revelação direta de Jesus Cristo. Era por isso que Paulo, nas suas cartas, logo no início das suas cartas, Paulo fala: Paulo, apóstolo, segundo a vontade de Deus e de Jesus Cristo. Por que Paulo é chamado de apóstolo? Porque foi o próprio Deus que chamou Paulo, que separou Paulo como apóstolo. Apesar dele vir mais tarde, ele não surgiu no meio dos 12 apóstolos, né? Enquanto quando Jesus de Nazaré estava em carne ainda, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, que ele chamou seus 12 discípulos, que também eram apóstolos, e deu poder para curar os enfermos. Paulo veio mais tarde, mas foi o próprio Cristo que separou e que disse que Paulo era apóstolo. Tanto é que ele fala: eu sou apóstolo, segundo não a vontade dos homens, mas segundo a vontade de Deus Pai e de Jesus Cristo. Eu sou apóstolo, segundo a vontade de Jesus Cristo. Então Paulo disse: ó gauleses, o evangelho que eu vos prego, esse evangelho eu não aprendi de homem algum. Ninguém me evangelizou. Foi o próprio Jesus que se encontrou comigo, que me evangelizou no caminho de Damasco. Foi o próprio Jesus que me revelou esse evangelho para me pregar. Eu não aprendi de homem algum. Eu não recebi esse evangelho de homem nenhum. Seja bem-vindo, diácono Alberon Lemos. Deus continue te abençoando, servo do Altíssimo. Ô glória. Aí Paulo disse: eu não aprendi esse evangelho de homem algum, mas eu prego pela revelação direta de Jesus Cristo. Só isso que Paulo disse aqui, irmãos, já mostra-nos que todos os apóstolos de hoje são mentirosos, que todos os apóstolos de hoje são falsos, são mentirosos, porque todos os apóstolos de hoje, o evangelho que eles pregam, eles receberam de alguém. O evangelho que eles pregam, Diácono Alberon, eles aprenderam com outrem, eles receberam de alguém, e não pela revelação direta de Jesus Cristo. É por isso que o evangelho que esses apóstolos hoje pregam no Brasil, eles pregam porque ele aprendeu com alguém, eles receberam esse evangelho de alguém. Alguém pregou para eles. Alguém evangelizou eles. É por isso que eles pregam. Paulo disse: não, eu não, pelo contrário. O evangelho que eu prego pela revelação direta de Jesus Cristo. Eu não aprendi de homem nenhum esse evangelho. Eu não recebi de homem nenhum esse evangelho. Tanto é que em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo disse: se eu não sou apóstolo para alguns, para vós eu sou, ó Coríntios. Não vi eu o Senhor no caminho de Damasco? Paulo disse: se eu não sou apóstolo para alguns, se alguns não me consideram como apóstolo, porém para vocês, ó Coríntios, eu sou, porque eu vi Jesus no caminho de Damasco. Então, para ser apóstolo, tinha que ver Jesus. Para ser apóstolo, tinha que ser testemunha oculares dos milagres de Cristo.
Para ser apóstolo, tinha que ver Jesus multiplicar peixe, multiplicar pães. Para ser apóstolo, tinha que andar de barco com Jesus. Para ser apóstolo, tinha que andar com Jesus desde o início do seu ministério até a crucificação de Cristo. Os 12 apóstolos, eles foram testemunhas oculares dos milagres de Cristo. Eles viram Jesus fazendo o cego enxergar. Eles viram Jesus multiplicar peixes, multiplicar pães, andando sobre as águas. Eles andaram de barco com Cristo, glória. Além de andar de barco com Cristo, eles viram Jesus sendo crucificado. E depois que Jesus foi crucificado, pós-cruz, quando Cristo agora ressuscitou e já ressuscitado, apareceu para os 12. Por quê? Para ser apóstolo, tinha que andar com Jesus. Então não tenha medo desses apóstolos de hoje, que diz assim, você está amaldiçoado. Não tenha medo deles, não tenha pavor deles, porque todos são mentirosos. Porque para ser apóstolo, tinha que andar com Jesus. Para ser apóstolo, tinha que ver Jesus ressuscitado. E Jesus, depois que ressuscitou, apareceu para os 12 apóstolos. Então, meus queridos e amados irmãos, Paulo olha para a igreja de Corinto e diz: nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Ou seja, Paulo quer dizer o seguinte: nós não somos mercenários, nós não adulteramos o evangelho, nós não vendemos o evangelho, nós pregamos de graça o evangelho de Cristo Jesus ressuscitado. Nós não somos falsários, nós não somos mentirosos, nós não somos falsificadores da palavra de Deus. Nós não pegamos textos isolados da Bíblia para fazer heresia e para cometer heresia. Porque a Bíblia, para você interpretar a Bíblia, você tem que ler o texto, o pós-texto e o contexto para contextualizar o que está escrito. E Paulo diz, olha, nós não somos falsificadores, nós pregamos o evangelho verdadeiro. Nós pregamos o evangelho genuíno. Nós falamos de Deus, nós falamos de Cristo na presença de Deus com seriedade, com sinceridade. Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Paulo diz, ó irmãos de Corinto, nós pregamos o evangelho com sinceridade. Nós falamos de Deus com sinceridade na presença de Deus. Nós não somos mercenários. Nós pregamos o evangelho com sinceridade. Nós falamos de Cristo com sinceridade. Nós não adulteramos o evangelho. Por quê? Porque estamos vivendo em um tempo em que muitos líderes religiosos têm deturbado o verdadeiro evangelho de Cristo, têm adulterado as escriturísticas sagradas, têm pregado para o povo um falso evangelho, têm pregado para o povo uma mensagem que Jesus Cristo nunca pregou e que Paulo nunca pregaria. Tem pregado para o povo heresias. E o que é heresia? Tudo aquilo que não está na Bíblia, que não está na palavra de Deus, é heresia. É heresia. Por exemplo, estamos vivendo uma era em que muitos camaradas que se intitulam apóstolo hoje estão pregando um falso evangelho para o povo. Existe o verdadeiro evangelho, mas também existe o falso evangelho. Os apóstolos pregavam o verdadeiro evangelho. Paulo pregava o verdadeiro evangelho. Mas assim como existe o verdadeiro evangelho, existe também o falso evangelho.
E qual é o falso evangelho? O falso evangelho é o evangelho que não fala do sacrifício de Cristo na cruz por nós. O falso evangelho é o evangelho que não tem santidade. O falso evangelho é o evangelho que não tem cruz. O falso evangelho é o evangelho que não tem arrependimento de pecado. O falso evangelho é o evangelho das falsas campanhas. O falso evangelho é o evangelho que os pastores do Brasil mandam o povo fazer em voto de 2.000, de 4.000, de 6.000, de 8.000 reais para dar dentro dos seus templos religiosos. Esse é o falso evangelho. O falso evangelho é o evangelho da caneta ungida, da caneta da prosperidade, da água ungida do Rio Jordão, da madeira do Calvário. O falso evangelho é o evangelho do lenço ungido, do tapete da vitória, do sabonete ungido. Esse é o falso evangelho. O falso evangelho é o evangelho que prega a lei de Moisés e que não prega a graça de Deus. Porque nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça, chamada sexta dispensação da graça de Deus. E Paulo agora olhou para a cidade grega de Corinto e disse para os irmãos: nós não somos falsificadores da palavra de Deus, antes pregamos com sinceridade. Paulo não era nenhum mercenário. Paulo não recebia salário da igreja para pregar o evangelho. Paulo não cobrava para pregar o evangelho da graça. Paulo anunciava a graça de Deus de graça. Tanto é que Paulo, escrevendo sua carta de cunho paulino para a igreja de Tessalônica, a cidade de Tessalônica ficava localizada no sul da Europa, entre os anos 65 a 67, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo. O apóstolo Paulo disse assim, segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8: nem comemos o pão de homem algum aqui em Tessalônica de graça, mas antes trabalhamos noite e dia para não sermos pesado à irmandade, para não sermos pesado à igreja. Por quê? O apóstolo Paulo fazia tendas de pele de cordeiro e de pele de carneiro. A profissão de Paulo era fazer tendas, e Paulo ia de cidade em cidade, vendendo tendas e pregando o evangelho de graça. Aí Paulo, cheio do Espírito Santo, disse para os irmãos que se reuniam em nome de Cristo na progressiva cidade de Tessalônica: eu não cobicei de ninguém aqui nem ouro nem prata, e também eu não comi o pão de homem algum aqui de graça, mas antes eu trabalhei noite e dia para não ser pesado a ninguém aqui nessa cidade. Ora, se Paulo, o homem que foi arrebatado até o terceiro céu, o homem que recebeu o evangelho da graça do próprio Jesus Cristo ressuscitado, que ele revelou o evangelho da graça, se o apóstolo Paulo trabalhava, por que os pastores hoje também não trabalham? Não procuram uma profissão. Por que os pastores hoje do Brasil não trabalham? E fica com esse pretexto: não, Deus me chamou para a obra e nós temos que ganhar salário da obra. Que obra, meu irmão? Sabe o que é fazer a obra de Deus? É o que Jesus disse para aquela grande multidão, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 28, quando a grande multidão se aproximou de Cristo e disse: Jesus, o que é que a gente faz para executarmos as obras de Deus? O que é que a gente faz para fazermos as obras de Deus? Jesus olhou para aquela grande multidão e disse: olha, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Então a obra de Deus, meu irmão, é crer no Messias. A obra de Deus é crer no Messias. Se você crê no Messias, isto é a obra de Deus.
Paulo, o homem que foi arrebatado, um ganhador, um homem que ganhou muitas almas para Cristo. Ele pregava o evangelho da graça e as almas, multidões, se convertiam ouvindo o evangelho que Paulo pregava. E Paulo pregava nas praças, Paulo pregava nas praças públicas. O apóstolo Paulo não ficava dentro do templo pregando para as pessoas. Paulo pregava nas praças públicas. Paulo não ficava dentro de templo religioso, de templo de pedra, pregando para ninguém. Paulo pregava nas praças, tanto é que a Bíblia diz em Atos capítulo 16, que certa feita Paulo expulsou o espírito de adivinhação que usava uma certa mulher na Macedônia, e ela dava grande lucro aos seus senhores, porque ela adivinhava o nome das pessoas, e com essa adivinhação, com esse espírito de adivinhação, ela dava grande lucro aos seus senhores. Seus senhores estavam ricos através daquela mulher que era possessa de espírito maligno. E observe que Paulo estava no meio da praça pregando o evangelho da graça. Estava Paulo e Silas, e ele foi preso. Só que Paulo trabalhava, Paulo tinha profissão. Paulo fazia tendas e pregava o evangelho de graça. Paulo nunca cobrou para falar do evangelho. O apóstolo Paulo nunca cobrou para expulsar o demônio de alguém. O apóstolo Paulo nunca cobrou para anunciar a graça de Deus. Antes, ele anunciava a graça de Deus de graça. E os pastores hoje estão cobrando por tudo, estão cobrando pela oração, estão fazendo comércio, estão usando o nome de Deus para arrancar tudo quanto eles querem arrancar do povo sem nenhum temor. São homens sem reverência, sem temor a Deus, que em nome do dinheiro eles fazem tudo. E Paulo não, Paulo anunciava a graça de Deus de graça. Observe que Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, Jesus de Nazaré em carne, ele também trabalhou. Jesus trabalhou. Jesus era carpinteiro. Ele trabalhava na carpintaria de José. Jesus trabalhou. Jesus de Nazaré, como homem, ele trabalhou na carpintaria de José. A pergunta que não quer calar é: os pregadores do Brasil, os pastores do Brasil, são melhores do que Jesus para não trabalharem? Vocês, pastores do Brasil, vocês são melhores do que Jesus para vocês não trabalharem? Se Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, ele trabalhou, por que os pastores hoje, irmão, não procuram trabalhar e vivem do suor do seu rosto? A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 3, a saber, o versículo 19, está escrito que o homem comerá do suor do seu rosto todos os dias da sua vida, até que se torne um pó, porque do pó foste formado. Depois da queda de Adão, o nome Adão quer dizer Adame, que quer dizer barro vermelho, ou homem barro. Depois da queda lá não era de Adão e Eva, Deus disse para Adão: você agora vai ter que trabalhar, vai ter que viver do suor do seu rosto. E essa lei é para todos, meu irmão. É para todos. É para brancos, é para negros, era para todos, meu irmão. Comer do suor do seu rosto. Só que hoje não. Os caras descobriu e viram a chance na Bíblia de enriquecerem. E todo mundo hoje está abrindo um templo religioso. E sabe qual é a historinha que eles usam? Não, estou abrindo para ganhar alma para Jesus. Mas na verdade não é para ganhar alma para Jesus, irmão. É para ganhar dinheiro. A verdade é essa. É para tirar dinheiro das pessoas que não têm conhecimento bíblico.
não é para ganhar alma para Jesus, porque nenhum de nós ganhamos almas para Jesus. Quem ganha alma para Jesus é o próprio Jesus. Quem ganha alma para Jesus é o próprio Jesus. Nós apenas falamos de Cristo, anunciamos o evangelho da graça, e o próprio Jesus que ganha aquela pessoa para ele. Que ganha alma para Jesus é o próprio Jesus. Só que tem muitos pastores que estão ganhando um povo por seu sistema religioso. Tem muitos pastores que estão ganhando pessoas por seus templos religiosos. Tem muitos pastores que estão ganhando pessoas para sua gaiola. É como alguém que é um caçador que vai caçar passarinhos. E estão ganhando pessoas para suas gaiolas, coloca dentro do templo religioso. Aí chega lá, começa a pregar para o povo que Malaquias 3,10, trazei todos os dias uma carga do tesouro. E aí começa a fazer uma manipulação na mente daquelas pessoas que não têm conhecimento bíblico e começa a cobrar dízimo mensal em dinheiro para aquelas pessoas. E muitos pastores estão ricos com essa jogada no conto do dízimo. Muitos pastores estão gordos, estão comprando avião, jatinho, apartamento, abrindo lojas, fazendo um carro de aluguel no conto do dízimo. Mas Paulo disse para a igreja de Corinto, eu não sou falso profeta. Eu não adultero as escrituras. Eu não sou falsificador, eu não sou impostor. Eu não sou explorador. Eu falo de Cristo com sinceridade na presença de Deus, porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus. Nós não pregamos heresia. E os pastores do Brasil têm pregado heresia para o povo. Por quê? Porque eles cobram dízimo e ainda falam que o dízimo é dinheiro, sendo que o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo era alimento para sustento da ordem levítica, do sacerdócio levítico. O dízimo era alimento para sustento dos pobres, de órfãos, viúva, viajante, forasteiro e levitas da tribo de Levi. E o dízimo sempre foi alimento. O dízimo nunca foi dinheiro. Quem inventou esse dízimo mensal mentiroso foi o rei da França, Carlos Magno, em 785 depois de Cristo. Quando a Igreja Católica se corrompeu, o que aconteceu? Os papas da Igreja Católica emitiam um certificado com perdão dos pecados dos membros da Igreja e dos parentes dos membros da Igreja que, segundo eles, diziam que estavam no purgatório. Porque a Igreja Católica tem diversos dogmas, mas um dos dogmas da Igreja Católica é dizer que entre o céu e o inferno está o purgatório. Então os papas da Igreja Católica emitiam um certificado com perdão dos pecados dos membros da Igreja e dos parentes dos membros da Igreja que, segundo eles, diziam que estava no purgatório. E o que era urgência? Eles estavam comercializando o perdão dos pecados. Algo que Deus nos dá gratuitamente de graça, que é o perdão de nossos pecados, eles estavam cobrando do povo. Eles estavam cobrando do povo o perdão dos pecados. Aí um certo vendedor de indulgência por nome Tesel, ele viajava pelas cercanias da Alemanha, pelos interiores da Alemanha, e ele viajava e dizia o seguinte, assim que o dinheiro de vocês cair no cofre da Igreja Católica, o perdão dos pecados de vocês estão liberados. Tesel era vendedor de indulgência. Ele dizia o seguinte, assim que o dinheiro de vocês cair no cofre da Igreja Católica, o perdão de vocês já estão perdoados. Quando a Igreja Católica começou, ela era uma igreja apostólica, ortodoxa. Tudo na Igreja Católica era por um espírito voluntário. Tudo era por doação,
voluntariamente. Mas com o passar do tempo, a Igreja Católica se perdeu, ela se corrompeu. E quando ela se corrompeu, ela passou a cobrar tudo. Para trocar um padre de uma paróquia para outra, os membros tinham que pagar. Para as pessoas serem batizadas nas águas, os membros também tinham que pagar por isso. Então, tudo na Igreja Católica passou a ser por intermédio do dinheiro, passou a ser pago. Algo que era voluntariamente de coração, passou a ser cobrado, passou a ser pago. Aí o rei da França, Carlos Magno, que era um católico fervoroso, ele vendo que a Igreja Católica se corrompeu, passaram a cobrar indulgência, tudo através do dinheiro, ele assinou um decreto em 785 depois de Cristo para que o Papa da Igreja Católica cobrasse o dízimo em dinheiro. Ou seja, cobrasse imposto, porque dízimo é imposto, em dinheiro e mensal. Aí os pastores das igrejas evangélicas no Brasil copiaram isso da Igreja Católica e também começaram a cobrar dízimo em dinheiro e mensal. Só que o dízimo nunca foi dinheiro. Simples assim. Sempre foi alimento. A Bíblia diz em Levítico capítulo 27, versículo 30, está escrito assim: todos os dízimos da novidade da semente do campo pertencem ao Senhor. Todos os dízimos do fruto das árvores são santos ao Senhor. A pergunta que não quer calar é: dízimo da novidade das sementes do campo é dinheiro ou alimento? Alimento. Porque do campo não sai dinheiro. Do campo não sai moedas. Era alimento. A instituição do dízimo foi dada em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. A palavra Deuteronômio quer dizer no hebraico Devarim, que significa livro da lei dos profetas. A Bíblia diz assim, em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Deus usou o profeta Moisés e falou assim para o povo de Israel: certamente darás os dízimos de toda novidade das sementes que cada ano vocês recolherem do campo. Observe que os judeus de origem judaica, o povo de Israel, davam o dízimo uma vez por ano, anualmente, e não de mês em mês, como os pastores cobram dentro das igrejas evangélicas, dentro dos templos religiosos. De mês em mês, o dízimo mensal em dinheiro. Certamente darás o dízimo de toda a novidade das sementes que cada ano recolherem do campo. No versículo 23 de Deuteronômio capítulo 14 está escrito assim: e no lugar que o Senhor escolher para lhe pôr o seu nome, esse lugar é o templo de Jerusalém, que não existe mais, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelo general romano Tito II, comerá os teus dízimos do primogênito das tuas vacas e das tuas ovelhas e do teu azeite e do teu cereal e do teu grão, para que tu aprendas a temer o nome do Senhor teu Deus todos os dias da tua vida. Então, além dos israelitas, além dos judeus darem o dízimo em alimento, eles tinham que comer seus próprios dízimos em alimento dentro do templo de Jerusalém, para que eles aprendessem a temer o nome de Deus todos os dias da vida deles. Aí no versículo 24, Deus usou Moisés e falou assim: se porventura, da onde vocês moram para o templo de Jerusalém, o caminho tão comprido for, de maneira que vocês não possam levar os alimentos, a novidade das sementes do campo, o que é que vocês vão fazer? Vocês pegam esses alimentos. Aí em Deuteronômio capítulo 14, versículo 25, Moisés disse assim: então vende-os e pega o dinheiro na tua mão. E com o dinheiro na mão, tu vai para o templo de Jerusalém com tua esposa, teus filhos, tua família. E quando chegar no templo de Jerusalém, é para dar aquele dinheiro ao pastor como 10%? Não. E quando chegar no templo de Jerusalém, é para dar aquele dinheiro ao sacerdote? Também não. Quando chegar no templo de Jerusalém, tu vai comer. Como assim? Com dinheiro na mão.
Tu vai comprar tudo quanto a tua alma deseja. Tu vai dar aquele dinheiro por vacas e por ovelhas e por vinho e por bebida forte e por azeite e por tudo quanto te pedia a tua alma. E depois de haver comprado tudo isso é para fazer o quê? Então come-o ali perante o Senhor teu Deus. E alegra-te, tu e a tua casa, tu e a tua família. Essa era a doutrina do dízimo. O dízimo era uma lei cerimonial entre Deus e o povo de Israel. Cerimonial porque tinha cerimônia. E era uma lei que consistia em comidas, porque eles tinham que comer e se alegrarem na presença de Deus. Então come-os ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te tu e a tua família, simples assim. Aí em Deuteronômio capítulo 14, versículo 27, está escrito assim: porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte e nem herança contigo. Quem eram os levitas? Os levitas eram da tribo de Levi. Os levitas eram da tribo de Levi. Quem era Levi? Levi foi o terceiro filho de Jacó com Lia. Quando Israel chegou na terra prometida lá em Canaã, todas as tribos receberam herança. A única tribo que não tinha herança era a tribo de Levi. Eles não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. E qual era a função dos levitas? Os levitas ficavam na porta da tenda do encontro. Antigamente, todo Israel, está escrito em Números capítulo 18, versículo 21 em diante, é só você ler lá, todo o povo de Israel poderiam se chegar na porta da tenda do encontro. Mas depois de um tempo, Deus disse, não, só os levitas, oriundos da tribo de Levi, que agora vão ficar na porta da tenda do encontro. E qual era a função mais dos levitas da tribo de Levi? Eles varriam o templo, eles limpavam os utensílios do templo. O povo de Israel andava de um reino para outro, de uma nação para outra, de cidade em cidade. E eles moravam em cabanas e em tendas. A incumbência, a responsabilidade de desarmar a cabana, a tenda e armar de novo era dos levitas, oriundos da tribo de Levi. Então, como os levitas da tribo de Levi não tinham parte, eles foram proibidos por Deus de plantarem dentro de Israel e comerem o fruto das novidades das suas sementes. Deus deu para os levitas da tribo de Levi os dízimos do povo de Israel em alimento como salário. Eles trabalhavam unicamente pela comida e pela moradia. Então Deus deu os dízimos do povo de Israel para os levitas, porque os levitas da tribo de Levi não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Levita não tinha nada a ver com música, com cantar, porque tem uma geração aí se intitulando Levita, Levita fulano, Levita Bertano, e Levita não tinha nada a ver com fazer música, porque eles não faziam música. Os levitas, eles não faziam música e também não cantavam, não gravavam CD também. Os levitas, eles limpavam os utensílios do templo, eles serviam no templo, varriam o templo de Jerusalém. Eles trabalhavam dentro do templo de Jerusalém e ficavam na porta da tenda do encontro, ou seja, eles ficavam na porta do templo de Jerusalém. Mas eles não compunham música, eles não faziam músicas. Então levita não tem nada a ver com louvor. Levita trabalhava dentro do templo de Jerusalém. Então Deus deu para os levitas o dízimo do povo de Israel, que era alimento como salário. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Aí no versículo 28 diz assim, porque o povo de Israel, eles tinham que comer o dízimo 2 anos. Primeiro, versículo 23, e no lugar que o Senhor escolheu para lhe pôr o seu nome, que é o templo de Jerusalém, comerás os dízimos do primogênito das tuas vacas, das tuas ovelhas e etc. Primeiro ano, eles tinham que comer os dízimos. Segundo ano, eles tinham que, se porventura o templo de Jerusalém estivesse longe, né, o caminho para o templo de Jerusalém fosse tão comprido da onde eles moravam, eles tinham que comer de novo dentro do templo de Jerusalém.
os seus próprios dízimos em alimento. Então eles comiam o dízimo 2 anos. Só que no terceiro ano, ao fim de 3 anos, no terceiro ano, eles tinham que fazer o quê? Deuteronômio capítulo 14, versículo 28. Ao fim de 3 anos, tu vai pegar os teus dízimos em alimento, da novidade da semente do campo, e tu vai recolher nas tuas portas. Tu vai separar os dízimos e vai recolher nas tuas portas. Para quê? Para quê? Para quê? Versículo 29. Então virá a ti o levita, pois não tem parte nem herança contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, e o viajante, para que eles comam e se fartem. E o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. Essa era a doutrina dos dízimos, ajudar pobres, os necessitados, os órfãos, as viúvas, os viajantes, os forasteiros. Aí tem pessoas que dizem assim, mas o dízimo foi dado por Abraão antes da lei. Em Gênesis capítulo 14, quando Abraão, a Bíblia diz que Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão. Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão e Abraão lhe deu o dízimo. Abraão não deu o dízimo para Melquisedeque voluntariamente, não. Abraão deu ali obrigatoriamente o dízimo para Melquisedeque. Primeiro, Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão. Segundo, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 7, versículo 5 em diante, que Abraão pagou o dízimo. Se ele pagou, então não foi por amor. Se ele pagou, era o quê? Obrigatoriamente, ele pagou o dízimo. Abraão pagou. E Melquisedeque saiu ao seu encontro para receber o dízimo. Ele pagou. Mas não foi voluntariamente. Foi obrigatoriamente, por quê? Porque os reis naquela época que moravam no palácio, quando tinha guerra, os reis tinham participação nos despojos da guerra. Foi por isso que quando Melquisedeque ficou sabendo que Abraão, ele guerreou, e ele pegou os despojos da guerra, Melquisedeque foi logo ao encontro de Abraão, porque ele, como o rei Melquisedeque, ele tinha participação no despojo da guerra. Aí a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo de número 14, versículo 18, que Abraão, ele pagou, ele deu o dízimo para Melquisedeque dos despojos da guerra. Mas Abraão não deu o dízimo de mês em mês. Abraão não ficou dando o dízimo direto para Melquisedeque. Abraão deu o dízimo uma única vez. Abraão deu o dízimo só uma vez. E não foi do seu salário não, tá? Não foi do seu salário e foi do despojo da guerra. Ele guerreou. Se você hoje quer imitar Abraão, você tem que ir para a guerra, tem que guerrear, tem que pegar o despojo da guerra e tem que dar como dízimo. Porque Abraão, ele deu o dízimo do despojo da guerra e não do seu salário. Aí tem muitos pastores que falam assim, mas foi antes da lei. Abraão deu o dízimo antes da lei do despojo da guerra. Sim, ele deu antes da lei, mas foi do despojo da guerra e não do seu salário. E Abraão era pecuarista, ele vivia da pecuária. Ele trabalhava na pecuária. Abraão era rico como pecuarista, mas ele não deu do seu salário. Abraão deu do despojo da guerra. Do despojo da guerra. Aí tem pastor que fala assim, mas ele deu antes da lei. Sim, mas também o sábado. Deus santificou, e a lei sabática Deus deu também antes da lei de Moisés. Gênesis capítulo 2 está escrito que Deus fez tudo no sexto dia. Mas no sétimo dia Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. E a lei sabática também foi dado antes da lei, em Gênesis capítulo 2. A circuncisão também foi dada antes da lei. Gênesis capítulo 17, versículo de número 9. Deus disse assim para Abraão, todo macho que nascer na tua casa será circuncidado. Aí se você chegar para um pastor e falar assim, pastor, o senhor guarda o sábado? Ele vai dizer o quê? Não, meu filho, eu não guardo o sábado porque essa lei foi para Israel. Essa lei aí foi a lei de Moisés para Israel. Se você chegar para um pastor e falar assim, pastor, o senhor é circuncidado?
Porque a circuncisão também veio antes da lei. Ele vai dizer, você está doido, rapaz? Vou me circuncidar? A circuncisão foi dada antes da lei. E por que eles cobram o dízimo em dinheiro mensal? Ora, os pastores do Brasil não guardam o sábado, porque diz que o sábado foi na lei de, Israel, de Moisés para Israel. Eles falam, nós não guardamos o sábado porque é coisa da lei de Moisés para Israel. O sábado foi para Israel. Tudo bem. Eles dizem também que não praticam a circuncisão, eles não se circuncidam, eles não praticam a circuncisão, eles não são circuncidados. Por quê? Porque diz também que foi para Israel. Mas o dízimo também foi para Israel. Por que os pastores cobram dentro dos templos religiosos o dízimo? Simples assim, para encher os cofres dos seus templos religiosos e para encher seu bolso de dinheiro. Simples assim. Porque o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo era alimento. O dízimo era alimento. E graças a Deus que essa verdade já chegou no povo. O povo já sabe que o dízimo era alimento. E muitas pessoas, irmãos, que levaram 20 anos, 30 anos, 50 anos dizimando, foram enganadas. E foram enganados. Por quê? Porque os pastores cobraram o dízimo mensal como dinheiro e os irmãos leram a Bíblia, descobriram, principalmente agora nessa quarentena, né? Com essa pandemia, as igrejas fecharam, os irmãos ficaram em casa, muitos irmãos ouviram os pregadores que pregam a verdade no YouTube, nas redes sociais, e os irmãos foram aprendendo a palavra de Deus, foi lendo a palavra do Senhor, e os irmãos descobriram que o dízimo não tem nada a ver com dinheiro e que dízimo era para sustento de órfão, viúva, viajante, forasteiro dos pobres. E aí os irmãos fizeram o quê? Abriram os olhos, os irmãos acordaram, e muitos irmãos, por se sentirem traídos, porque de fato eles foram enganados, né, com esse tal dízimo, abandonaram os templos religiosos. Abandonaram e estão abandonando os templos religiosos. Eles não estão abandonando Cristo. Eles não estão se afastando de Cristo. Eles simplesmente estão abandonando os templos religiosos, porque eles foram enganados. Né? Foram enganados. Eles falaram, porque o pastor pregava sempre para nós, Malaquias 3,10, explicava que era dinheiro, que tinha que ser fiel, senão um tal devorador ia destruir nosso casamento, nossa casa, etc. E a gente descobriu que não passa de uma mentira, não passa de uma farsa, isso é mentira, é exploração com o nome de Deus. E o povo hoje, irmão, uma multidão saíram de dentro dos templos religiosos, saíram do sistema religioso e estão em casas, né? Estão em casa orando, lendo a Bíblia, né? E tem até alguns pastores que chamam esses irmãos de desengrejados. Porque tem um grupo aí de desengrejado que não quer vir mais para o culto, que não quer congregar, entendeu? E fala mal dos irmãos, manda indireta, porque para muitos pastores, a partir do momento que o cara sai de dentro do templo religioso dele, o cara já está afastado, o cara é um desigrejado. Mas ele não está afastado. Ele não é desigrejado. Simplesmente ele cansou de ser enganado com o nome de Deus. Simplesmente ele cansou de ser trouxa. Simplesmente ele cansou de ser enganado com a Bíblia. Ele cansou de ser enganado com o nome de Deus. E aí por isso que muitos irmãos estão abandonando os templos religiosos por causa disso. Por causa dessa manipulação que os pastores fazem. Por quê? Porque em Malaquias capítulo 13, versículo 8, quando a Bíblia diz assim, roubará o homem a Deus, é uma pergunta com interrogação. Todavia vós me roubais e dizeis em que nós estamos te roubando nos dízimos e nas ofertas. Nessa passagem, quem estava roubando a Deus não foi o povo de Israel. Nessa passagem, quem estava roubando a Deus foram os sacerdotes dentro do templo de Jerusalém. Porque o povo de Israel levava uma vaca
levava os alimentos para o templo de Jerusalém, os animais, vacas, ovelhas, e os sacerdotes pegavam aquelas ovelhas defeituosas, aquelas vacas defeituosas, e oferecia no altar de Deus. E Deus não estava aceitando um sacrifício, as ofertas dos sacerdotes. E os maiores animais sem defeitos, que não tinham defeito, as vacas que não tinham defeito, e as ovelhas, os sacerdotes estavam levando para suas casas, juntamente com os alimentos, que era o açafrão, cominho, hortelã, o endro, né, o azeite, e estava dividindo entre seus parentes, entre a sua família, em vez de distribuir com o pobre, com o órfão, viúva, e os levitas da tribo de Levi. Eles estavam repartindo, dividindo, distribuindo entre seus parentes, dividindo com sua família. E Deus agora levanta o profeta Malaquias, que foi um profeta do tempo de Moisés, né? Malaquias foi um profeta do tempo de Moisés. Ele começou a profetizar entre os anos 400 a 420, provavelmente no que se pode prover, antes de Cristo. E Deus levantou o profeta Malaquias para repreender os sacerdotes que trabalhavam no templo. E diz: roubará o homem a Deus, todavia vai me roubar. Em outras palavras, vocês estão me roubando, cambá, vocês são ladrão. Vocês estão me roubando no dízimo e nas ofertas. Aí no versículo 10 está escrito assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro era o quê? O templo de Jerusalém, que não existe mais, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelo general romano Tito II, como Jesus profetizou a queda, a destruição do templo de Jerusalém. Para que haja mantimento na minha casa. O que é mantimento? Mantimento não é dinheiro. Mantimento é alimento. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, Deus usou o profeta Malaquias para dizer assim para o povo de Israel, traga os dízimos de vocês, que são os alimentos, para que não falte comida dentro do templo de Jerusalém para sustento dos pobres, dos órfãos, viúvas, viajantes, forasteiro e dos sacerdotes da tribo de Levi. Simples assim. E no versículo 11 está escrito: e por amor de vocês, ó Israel, eu vou repreender o devorador, o migrador, o cortador e o gafanhoto. E o devorador nunca foi demônio. Só que os pastores do Brasil batem nessa tecla e dizem: não, devorador é demônio. Quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Sendo que quem estava roubando a Deus foi o sacerdote, não o povo. É só você ler Malaquias capítulo 1, versículo 8 e diante, e você ler Malaquias capítulo 2, que você vai ver, era o sacerdote que estava roubando. Né? Para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. Bênção ali não é bênção financeira não, era a chuva temporânea, a chuva seródia. Deus prometeu para o povo de Israel que se eles levassem o dízimo para o templo de Jerusalém, para o sustento dos órfãos, viúva, viajante, forasteiro dos pobres, Deus ia fazer chover sobre o plantio deles, sobre as plantações deles, para que tudo quanto eles plantassem, desse naquele ano. Deus disse: eu vou fazer chover, eu vou mandar chuva até porém a seródia, para que molhe o plantio de vocês, as plantações de vocês, simples assim. E por amor de vocês eu vou repreender o devorador, o migrador, o cortador e o gafanhoto. Que os pastores transformaram o devorador, que é um inseto, em demônios. Se você ler, irmão, em Joel capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz que houve uma praga de gafanhotos sobre a nação de Israel. E esses gafanhotos, juntamente com o devorador, com o pulgão, com a locusta, acabaram com tudo, acabaram com a palmeira, com a macieira, com os frutos das árvores, com os pastos, com as árvores do campo, acabou com tudo e afetou a economia do povo de Israel. Aí a Bíblia diz em Joel capítulo 1, versículo 4, está escrito assim: o que ficou do devorador, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, o pulgão comeu. Devorador é um inseto que se alimenta, que come frutos da terra.
A pergunta que não quer calar é: demônios comem, se alimentam de frutos da terra? Não. Demônio não come frutos da terra. Então, devorador nunca foi demônio. Devorador era inseto que fazia mal ao plantio do povo de Israel, a lavoura do povo de Israel. Aí tem pastor que fala assim: não, tá certo, tá certo. Mas em Mateus 23, Jesus mandou o povo continuar dando dízimo. Mas Jesus não mandou ninguém dar dízimo na Bíblia. Jesus não mandou. Jesus agora está repreendendo que os escribas e fariseus, em Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus disse assim: porque Jesus, quando ia no templo, ele só ia para pregar a verdade. Jesus, quando ia no templo de Jerusalém, ele só ia lá pregar contra a hipocrisia dos líderes religiosos, dos escribas e fariseus. Quem eram os escribas? Os escribas eram doutores da lei, que era versado na Torá, na lei mosaica, na lei de Moisés. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram aquelas pessoas que pregavam que não viviam. Então Jesus, quando ia no templo, ele ia para bater na hipocrisia dos caras, né? E o que é hipocrisia? É a pessoa fingir ser aquilo que não é. É a pessoa fingir em público ser uma pessoa boa, sendo que é uma pessoa má em oculto. Os escribas e fariseus, eles fingiam ser aquilo que eles nunca eram, ou seja, aquilo que eles nunca foram. Eles fingiam ser uma coisa que eles não eram. Eles praticavam pecados terríveis ocultos, mas na frente do povo, eles professavam o nome de Deus. Eles pregavam a lei mosaica, a lei de Moisés. Mas por trás, em oculto, eles cometiam pecados terríveis contra Deus. Aí Jesus agora bate na hipocrisia dos caras e diz: ai de vós, escribas e fariseus, mestres da lei, que dais o dízimo do cominho. Cominho o quê? Dinheiro? Não, alimento. Do açafrão? Dinheiro? Não, alimento. Da hortelã e do endro? Alimento. Mas vocês esquecem de praticar 3 coisas importantes, importantíssimas da lei. Primeiro, justiça. Segundo, fé. Terceiro, misericórdia. Aí Jesus disse assim: deveis fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, Jesus estava dizendo: o escriba, o fariseu, vocês estão dando um dízimo como alimento aqui no templo de Jerusalém. Vocês estão dando um dízimo do cominho, do açafrão, da hortelã, do endro. Mas vocês não praticam as coisas importantes da lei. Principalmente essas 3 coisas importantes da lei, que é a fé, a justiça e a misericórdia. A caridade. Vocês não têm amor por ninguém. Vocês devem dar o dízimo como alimento, que é a hortelã, o endro, o cominho, o açafrão, mas vocês também têm que praticar essas 3 coisas importantes da lei. Vocês têm que praticar essas 3 coisas importantes da lei: a fé, a justiça e a misericórdia. Deveis fazer essas coisas sem omitir aquelas. Mas observe que no texto de Mateus 23, o que está, o propósito de Cristo aqui nessa mensagem é combater a hipocrisia dos líderes religiosos. Jesus estava falando da hipocrisia dos líderes religiosos da sua época. Só que em Mateus, Marcos, Lucas e João, porque Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos, Jesus de Nazaré estava ainda vivo. E em Mateus, Marcos, Lucas e João, a lei de Moisés estava em vigor. A lei de Moisés estava em vigor em Mateus, Marcos, Lucas e João, porque são livros históricos. A lei de Moisés ainda estava em vigor. E Jesus de Nazaré, ele falou isso na sua carne, ele estava vivo ainda. Deveis fazer essas coisas sem omitir aquelas. Por quê? Porque o autor aos Hebreus disse em Hebreus capítulo 9, versículo 17, que um testamento só tem força enquanto o testador não morreu. Mas depois da morte do testador, aquele testamento perde o valor. Aquele testamento perde a força. Então, Jesus de Nazaré estava ainda na sua carne, estava vivo. Ele era judeu,
de origem judaica. Então ele cumpriu toda a lei de Moisés. Ele cumpriu todas as ordenanças da lei. Jesus, como judeu, ele foi batizado nas águas por João Batista. Jesus, como judeu, ele participou também de sacrifício de animais. Jesus, como judeu, ele cumpriu toda a lei de Moisés. Ele cumpriu toda a lei de Moisés. Tanto é que ele disse em Mateus 5,17, eu não vim para abrogar a lei. Ele disse isso em carne, como Jesus de Nazaré em carne. Ele disse isso antes da sua morte. Eu não vim para abrogar, destruir a lei de Moisés. Eu vim para cumprir. Eu sou judeu, eu tenho que cumprir essa lei de Moisés. Eu não vim para abrogar. Mas na cruz ele abrogou, ele aboliu a lei de Moisés. Então em Mateus, Marcos, Lucas e João, o testamento da lei de Moisés, a lei de Moisés ainda está em vigor. Só com a morte do testador Jesus foi que a lei foi abolida. Como Paulo disse em 2 Coríntios 3,14, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje eles usam, ele faz lição do Velho Testamento, ou seja, até hoje eles usam e faz menção da velha aliança, o qual foi por Cristo abolido. Cristo, na sua morte na cruz do Calvário por nós, para nos dar vida e vida eterna, ele aboliu a lei de Moisés. Ele aboliu a lei. Ele aboliu a lei de Moisés. Efésios capítulo 2, versículo 15, está escrito que Cristo na sua carne, ou seja, na sua morte na cruz, ele desfez a inimizade, a lei dos mandamentos de Moisés, que consistia em ordenanças. Que ordenança era essas? Adoração só no templo de pedra. Que lei das ordenanças era essas? Dízimo em alimento. Tudo isso Cristo aboliu na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 14, Paulo disse que a cédula, que era de alguma maneira contada contra nós nos seus escritos, foi cravado na cruz. Foi rasgado na cruz. Foi abolido na cruz do Calvário. Cristo aboliu a lei na cruz do Calvário e nos colocou sob uma nova lei, chamada lei da graça de Deus. E na graça de Deus não existe adoração em templo de pedra. Na graça de Deus não existe dízimos. Na graça de Deus, a adoração é em espírito e em verdade. A adoração é em espírito e em verdade. Tem pessoas que falam, não, mas eu vou para o templo para buscar Jesus. Mas Jesus já foi expulso do templo faz ano. Faz ano. João capítulo 8, versículo 59 está escrito que quando Jesus estava pregando contra os líderes religiosos e chamou os judeus de filho do diabo, que andava na praticidade e na prática da mentira, eles pegaram pau e pedra para atirarem Jesus. E Jesus saiu de dentro do templo. Então Jesus ele foi expulso, ele saiu do templo faz ano, ele não está dentro do templo de pedra. Na graça, o templo que Jesus está é meu corpo, é o teu corpo, porque o nosso corpo que é morada de Deus, o nosso corpo que é templo do Espírito Santo. Deus não habita em templo de pedra. Foi isso que Jesus disse para a mulher samaritana em João capítulo 4, versículo 20, quando ela disse, nossos pais adoraram aqui nesse monte. E tu, sendo um judeu, tu dizes que a adoração é lá em Jerusalém, ou seja, no templo de Jerusalém. Jesus disse, ó mulher, vai vir a hora em que nem neste monte e nem no templo de Jerusalém as pessoas vão adorar o Pai. E a hora é agora, mulher. A hora vem, já chegou, é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai
em espírito e em verdade. Então o adorador, ele adora o Pai em espírito e em verdade. Ele adora a Deus em casa, ele adora a Deus no seu trabalho, ele adora a Deus comprando, pagando, honrando os seus compromissos, pagando a quem deve. Ele é um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Quando Jesus disse que nem nesse monte, nem no templo de Jerusalém, vocês vão adorar o Pai, ele estava dizendo que a adoração ao Pai não está condicionada a um lugar, a um templo de pedra, a um lugar específico. Que a adoração ao Pai é em todos os lugares. Porque a nossa vida já é um culto. Por isso que Paulo disse aos Romanos, capítulo 12, Paulo disse: eu rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo a Deus, os vossos corpos, que é o vosso culto racional. O que é culto racional? Culto com inteligência, com a mente, com entendimento. Só que Paulo não disse assim: rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que apresentei vossos corpos dentro do templo de pedra religioso. Não. Paulo disse assim: que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo a Deus, que é o vosso culto racional. Então a sua vida já é um culto. Você já é um culto na presença de Deus. A sua vida já é um culto. Deus não habita em templo de pedra feito por mãos de homens. Foi por isso que Estevão foi morto, porque pregou a verdade. Em Atos capítulo 7, versículo 48, Estevão foi apedrejado até a morte pelos religiosos, só porque ele falou assim, ó: Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Depois que Estevão disse isso, a Bíblia diz que os religiosos arrastaram ele para fora da cidade e lhe apedrejaram até a morte. Paulo disse em Atos capítulo 17, versículo 24, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. O templo que Deus habita é o meu corpo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Paulo disse: o vosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, Paulo disse: o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? Então, nosso corpo é templo de Deus. Jesus nunca morou em pedras mortas. Jesus nunca morou em paredes. Jesus nunca habitou em obras mortas. Jesus nunca habitou, nunca morou em brocos, tijolo, parede. Porque tijolo não ouvem, não falam. Brocos não falam, paredes também não ouvem. Jesus sempre habitou no ser vivo, no ser humano. Jesus nunca morou e nunca habitou no templo de Salomão. Jesus nunca morou no tabernáculo que Moisés levantou. Porque na graça, pós-cruz, a habitação de Cristo é no nosso corpo. Nós somos lavoura de Deus, nós somos edifício de Deus, nós somos a casa de Deus, nós somos o templo de pedras vivas que Deus habita. Oh, glória! E para encerrar essa live aqui, eu vou fazer uma oração para a gente encerrar agora. Olha que o apóstolo Pedro, ele escreveu sua carta no ano 97 depois de Cristo para os irmãos que estavam espalhados por toda Bitínia, Capadócia, Ásia Menor e ponto da Ásia Menor. Pedro, cheio do Espírito Santo. Olha o que o apóstolo Pedro, né,
O nome Pedro quer dizer no hebraico Petra, quer dizer fragmentozinho de pedrinha. O nome Pedro quer dizer no grego Petro, que é o mesmo significado, pedrinha pequena, fragmentozinho de pedrinha. Olha o que Pedro disse aqui em 1 de Pedro, capítulo de número 2, e o versículo de número 9. Pedro disse assim: mas vós sois a geração eleita. Na graça nós somos geração eleita. O sacerdócio real. Na graça não tem mais sacerdote. Na graça, Cristo é o nosso sumo sacerdote, que está sentado à direita, à destra de Deus Pai lá no céu, e intercede por nós noite e dia. E na graça, Cristo nos fez sacerdócio real. Todos nós somos sacerdotes de nós mesmos. Né? Na graça, você não depende de um sacerdote para falar com o Pai, porque na graça você já tem um sumo sacerdote, Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Mas vós, sua geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, glória! Glória a Deus! Então, meus amados e queridos irmãos, no versículo 5 de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5 de 1 de Pedro 2, Pedro diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual. Então, na graça e em graça, nós somos o templo de Deus e nós somos chamados de casa espiritual. Oh, glória! Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradável a Deus por Jesus Cristo. Em graça e na graça, tudo o que nós fazemos é espiritualmente. Na graça, nós andamos no Espírito. Na graça, tudo é espiritual. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual. Então, na graça, não existe templo de pedra, porque nós somos o templo. Nós somos templo de Deus. Nós somos casa espiritual. Nós somos pedras vivas e Cristo nunca habitou em pedra morta, Ele só habita em pedras vivas. Nós somos sacerdócio real. Nós somos casa espiritual. Então, meu irmão, você é um templo na graça. Nós somos a igreja. A igreja não é um espaço físico. A igreja não é um templo de pedra. A igreja são pessoas. Foi o que Cristo disse para os seus discípulos em Mateus 18:20, aonde tem 2 ou 3 falando em meu nome, falando das lições espirituais do Evangelho, ali já nasceu a igreja, porque eu estou no meio deles, oh glória. Aonde tem 2 ou 3, 4, 5 falando do nome de Cristo com sinceridade, como Paulo disse. Nós falamos de Cristo com sinceridade na presença de Deus. Ali já é uma igreja. Porque a igreja são pessoas. Se você vai almoçar, a igreja foi almoçar. Se você vai num restaurante, a igreja foi num restaurante. Porque a igreja é você. Você que é igreja, você que é casa espiritual. Você que é sacerdócio real. Nós somos a igreja. E a palavra igreja no grego quer dizer eclésia, que vem de eclesiologia, que quer dizer chamados de dentro para fora. Nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos a igreja de Deus. Somos a igreja de Cristo. Na igreja de Cristo não tem pastor presidente. Na igreja de Cristo não tem tesoureiro. Na igreja de Cristo não existe placa. Na igreja de Cristo, meu irmão, só tem Cristo, porque Cristo que é o presidente dela, como ele disse para Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 18. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quando Cristo disse para Pedro, Pedro, tu és pedra, ele quis dizer no grego, tu és pedrinha pequena. Tu és um fragmentozinho de pedrinha,
Mas eu que sou a pedra angular, pedra posto de esquina para escândalo dos judeus, eu, Cristo, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Tu é pedrinha, Pedro, mas a igreja é minha, porque tu és pedra e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. A igreja ali não é um templo religioso que Jesus falou, não é a igreja sistema religioso. A igreja ali são pessoas. E sobre esta pedra edificarei as pessoas. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que são pessoas. Na igreja primitiva, os apóstolos não construíram templos. Os discípulos de Jesus não construíram templos. Jesus, chamando os seus 12 discípulos, que também eram apóstolos, em Marcos 16:15, disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E o que é evangelho? A palavra evangelho no grego quer dizer evangelion, que quer dizer boas novas de salvação para o cansado pecador. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Jesus não disse assim para os seus 12 discípulos: ide por todo o mundo e abra templo religioso, não. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Mas tem pastor que é esperto, que em vez de ir por todo mundo pregar o evangelho, ele fala: não, eu vou alugar um templo, vou abrir um templo religioso e as pessoas vão ter que me pagar salário para me ensinar o evangelho para elas. E essas pessoas são chamadas na Bíblia de mercenário, porque é alguém que recebe salário para isso. Enquanto Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 8, assim para os seus 12 discípulos, que também eram apóstolos: dai de graça o que recebeste de graça. Então os pastores não querem ir por todo mundo pregar o evangelho. Eles querem abrir templo religioso, se intitularem pastores presidente, cobrarem dízimo e todo mês chovendo, fazendo sol, cair na conta deles 20 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil, 70 mil, 80 mil. E a Bíblia diz que o homem tem que comer do suor do seu rosto. A Bíblia não diz assim que o ser humano tem que comer do suor do rosto do seu próximo, tem que comer do suor do seu rosto. Simples assim. E as pessoas hoje querem viver do suor do próximo. Eles não estão querendo pregar o evangelho. Eles querem grana mesmo, eles querem dinheiro, carro importado, né? Como conheço diversos pastores no Brasil que têm salário de deputado, 40 mil por mês, para dirigir um culto de 2 horas de relógio. Isso é um escândalo para o evangelho. Eu conheço pastores da Assembleia de Deus que ganham 45 salário mínimo. 45 salário mínimo. A casa que mora é um palácio. Tudo isso com dinheiro do povo, com dinheiro dos pobres, dos necessitados. Isso é um escândalo para o evangelho. É mercenário, é alguém que é assalariado, é alguém que trabalha pelo dinheiro, é alguém que é ganancioso, é ambicioso. Eu conheço pastores que ganham 25 mil reais por mês para não fazer nada. O cara dirige um culto de 2 horas de relógio e todo mês chovendo, fazendo só, cai 25 mil reais na conta do cara. O cara dorme até meio-dia, 4 horas da tarde, e todo mês chovendo, fazendo só 25 mil reais na conta para não fazer nada. A esposa dele tem um carro dela particular, ele tem um carro dele, os filhos usam roupa de grife, eles embelezam suas esposas com roupa de grife, com ouro, com joias, enquanto os órfãos passam fome, as viúvas, os viajantes, os forasteiros. É por isso que Deus está irado, irmão. É por isso que Deus está irado e Deus permitiu o coronavírus por causa desses caras. Por quê? Ah, pastor, mas o coronavírus foi feito no laboratório chinês, tudo bem. Mas não cai uma folha da árvore se não for permissão de Deus. Deus permitiu o coronavírus porque os caras estavam mentindo e continuam mentindo com o nome de Deus. E coisa séria é falar em nome de Deus. Os caras usam a Bíblia para arrancar tudo quanto eles querem arrancar do povo. Eles usam o nome de Jesus para arrancar tudo quanto eles querem arrancar do povo. Eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Eu sabia que cedo ou mais tarde o juízo de Deus ia descer sobre o Brasil e o mundo. E em 2020 Deus mandou seu juízo, que abriu os olhos de muitas pessoas. Hoje os templos religiosos estão vazios. Muitos estão vazios. E vai continuar perdendo mais gente.
Porque a verdade está chegando no povo. A verdade está chegando no povo. Porque é muita, irmão, cara de pau, muita coragem de um ser humano usar a Bíblia, manipular, usar o nome de Deus para arrancar dinheiro do povo. Porque o que os pastores do Brasil fizeram? Eles transformaram o dízimo, que era alimento, que era comida, em dinheiro. Eles transformaram o templo de Jerusalém, que era a casa do tesouro, em seus templos religiosos. E eles transformaram o devorador, que era inseto, em demônios. E fizeram uma grande manipulação com isso. E muitos estão gordos, ricos, né? Estão gordos, ricos, bilionários, entendeu? Com dinheiro do povo. Só que não tem salvação perante Deus para esses caras, irmão. Esses caras, biblicamente, já estão condenados. Ah, pastor, o senhor está julgando. Não estou julgando, não. É Bíblia. É Bíblia. Para esses caras não tem mais salvação. Não tem mais salvação. A não ser que se arrependam dos seus pecados e larguem essas práticas. A não ser que se arrependam dos seus pecados e larguem essas praticidades. Mas, biblicamente, para esses caras não tem mais salvação. Isaías profetizou em Isaías capítulo 56, versículo 11. Os vossos profetas são levianos. Os vossos sacerdotes são mentirosos. E os vossos pastores são cães gulosos. Paulo toma a palavra em Filipenses capítulo 3, versículo 2 e disse: guardai-vos dos cães. Cães ali são os pastores mercenários. Guardai-vos dos maus obreiros. Apocalipse capítulo 22, versículo 15 está escrito: ficarão de fora do reino do céu. Primeiro, os cães. Os cães ali são os cães que Isaías disse em Isaías capítulo 56, versículo 11. Os pastores mercenários. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros. Então não tem salvação para os pastores mercenários. Não tem salvação para os cães. Não tem salvação, a não ser que se arrependam dos seus pecados. Aí sim, a não ser que se arrependam diante de Deus, peça perdão a Deus e comecem a andar em espírito e praticar isso obra do espírito. Aí sim tem salvação. Mas se continuarem nessa prática, nessa praticidade, roubando um povo com o nome de Jesus, eles irão para o lago de fogo sem retorno. Porque não tem salvação. Pedro falou em 2 de Pedro capítulo 2, versículo de número 2. Eles introduzirão encobertamente heresias de perdição, mas sabendo que eles vão ter uma rápida destruição, uma repentina destruição. É o que Deus promete para os falsos profetas, para os pastores mercenários assalariados. Uma rápida destruição. A expressão destruição no grego ali não quer dizer que Deus vai matar ele agora, vai aniquilar, não. Destruição no grego ali quer dizer que eles serão condenados, irão para o lago de fogo. Não tem salvação para os pastores mercenários. Não tem salvação para os pastores cães gulosos. Aí se você ler 2 de Pedro capítulo 2, versículo 3, Pedro disse: e por cobiça, por avareza, eles farão negócio de vós, usando palavras persuasivas, palavras fictícias, palavras de mentira, mas sabendo que a sua sentença não é tardia e a sua perdição não dormita, porque como Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou do céu para o abismo, Deus também não vai ter misericórdia desses tais no dia do juízo. E no versículo 17, 2 de Pedro, capítulo 2, Pedro profetizou que para esses pastores mercenários, que faz do povo de negócio, de comércio, Deus reservou um lugar de treva na escuridão, um lugar de treva, o abismo, ou seja, Deus separou para eles um lago de fogo, um lugar de treva no abismo, um lugar de escuridão. Não tem salvação para eles, a não ser que se arrependam. Então, pastores do Brasil, estamos na última hora. Então, se vocês querem fazer alguma coisa para Deus nessa última hora, comece reconhecendo que é a glória de Deus. Confesse os pecados de vocês. Votem para Deus, isso com lágrimas, com quebrantamento. Se arrependam do pecado de vocês. Se arrependam das práticas pecaminosas de vocês. Senão o juízo de Deus vai vir sobre a vida de vocês. Vocês serão condenados, ficarão de fora os cães.
Não tem salvação para vocês. Se arrependam. Chegue para Deus e fale, Senhor, eu sei que eu pequei. Eu falsifiquei tua palavra, eu adulterei. Eu tirei dinheiro de órfão, de viúva, cobrei dízimo, sendo que o Senhor nunca mandou cobrar dízimo em dinheiro. Mas eu estou me arrependendo, eu quero fazer tudo novo na tua presença. Eu quero começar do zero, fazer tudo certo na tua presença. Aí sim, aí tem salvação para vocês. Mas vocês têm que se arrepender das práticas pecaminosas de vocês. Então nós somos, na graça, a casa espiritual de Deus. Eu vou ser sincero para os irmãos, eu trabalho, eu vivo do suor do meu rosto, graças a Deus, graças a Deus. Eu nunca cobrei para pregar, sempre preguei o evangelho de graça, graças a Deus. Eu preguei em diversos templos religiosos no Brasil, Curitiba, Goiânia, vários estados do Brasil, mas nunca cobrei para pregar. Por pregar a verdade, já fui expulso de muitos templos religiosos. Por pregar a verdade, já teve pastor que na hora que eu estava pregando desligou o microfone. Porque quando a verdade entra, os lobos se levantam, os mercenários se levantam porque não suportam a palavra da verdade. Eles não suportam. Tocou no dinheiro deles, eles não suportam, se levantam. Eles não suportam a palavra da verdade. Não suportam. Mas vou ser sincero para os irmãos. Por que os pastores do Brasil não são sinceros? Por que os pastores do Brasil... Deus hoje não habita em tempo de pedra. Mas por que os pastores do Brasil não chegam para a igreja, para os irmãos e falam a verdade? Irmãos, esse lugar aqui não é santo. Esse templo aqui não é a casa de Deus. Deus nunca morou em templo de pedra. A casa de Deus são vocês. Vocês que são a casa de Deus. Mas nós estamos aqui para falar do evangelho da graça, por amor. Nós estamos dependendo de pagar uma água, pagar uma luz, de pagar o aluguel, do galpão aqui, do salão. Quem puder nos ajudar voluntariamente, nos ajude. Oxe, o povo de Deus ajuda, irmão, porque o povo de Deus é um povo abençoado, é um povo bom. O povo de Deus ajuda a pagar água, pagar luz, pagar aluguel. E ele também vai trabalhar por fora para não ser pesado à igreja. Entendeu? Para não ser pesado aos irmãos. Por que os pastores do Brasil não são sinceros? Não falam, irmãos, grande aqui é Deus. Entendeu? O dízimo era alimento, o dízimo nunca foi dinheiro. Sabe por que tem muitos pastores que não fazem isso? Porque eles pregam mesmo por dinheiro, irmão. Eles pregam por dinheiro. O negócio deles não é almas, o negócio deles não é salvação. É dinheiro, dinheiro, dinheiro. Só pensa em dízimo. Dorme e acorda pensando em dízimo. Dízimo, dízimo e dízimo. As conversas deles são dinheiro, 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 dinheiro. Mas se vocês, pastores, serem sinceros com o povo, eu acredito que o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, ele vai levar o povo, até mesmo os irmãos que estão saindo do sistema religioso, muitos irmãos podem até mesmo votarem, né, a frequentar um galpão, um salão, com um pastor sincero, um pastor de caráter, um pastor que tem temor de Deus, que não explora ninguém, que não cobra dízimo, que prega o evangelho de graça. Entendeu? Eu vou ser sincero para os irmãos, eu trabalho com venda, sou vendedor. Eu pretendo um dia, ou na minha casa, ou alugar um galpão e falar para os irmãos, irmãos, aqui não é a casa de Deus, esse lugar aqui não é santo, o templo são vocês, mas nós estamos aqui dependendo de pagar uma água, pagar uma luz, de pagar um aluguel. Quem puder ajudar voluntariamente, ajude. E eu continuar trabalhando, viver do suor do meu rosto. Entendeu? Porque isso não é pecado. O pecado é os pastores receberem salário para pregar o evangelho. Amém? Deus continue abençoando a todos e até a próxima live. Em nome de Jesus, um forte abraço e a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.